mais um vídeo do canal Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e nesse vídeo nós vamos abordar o tema A Santíssima Trindade, três pessoas em um só Deus. Nosso canal Aliança Católica tem o objetivo de estudar e defender a fé e a doutrina católicas. Pois bem, o tema da Santíssima Trindade ele é quase que unânime no meio cristão. A Igreja Católica e a maior parte das igrejas protestantes acreditam na Santíssima Trindade. Mas dentro do meio evangélico existem igrejas, instituições religiosas, que elas mesmas não se consideram evangélicas e os evangélicos também não as consideram como igrejas evangélicas. Porque tem um credo diferente demais, muito diferente em relação aos outros. Então, por exemplo, a Igreja Só Jesus, a Igreja do Tabernáculo da Fé e as Testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade. Então, inclusive as Testemunhas de Jeová tem uma revista, se eu não me engano, Sentinela, que tem o seguinte título na capa: Devemos crer na Trindade? Então, a resposta é sim, devemos crer na Trindade. E a gente vai estudar dentro da Bíblia, porque os que fazem oposição à doutrina da Santíssima Trindade diz que a palavra Trindade não está na Bíblia, que a doutrina não está na Bíblia. Ora, o fato da palavra não estar na Bíblia não quer dizer que a doutrina não esteja. Por exemplo, arrebatamento, a palavra que não está na Bíblia, no entanto, muitos evangélicos vivem falando sobre arrebatamento. Pastor adjunto, pastor auxiliar não está na Bíblia, e esses são termos comuns no meio evangélico. A palavra Bíblia não está na Bíblia, né? No entanto, você não vai dizer que a Bíblia não é real por causa disso. Então, a doutrina da Santíssima Trindade está na Bíblia, sim. Inclusive, no Antigo Testamento você encontra, além do Novo. Porém, você estudando essas passagens, você percebe a existência dessa doutrina já é desde os tempos antigos do Antigo Testamento, né? Mas vamos lá. Depois que a igreja estuda, aí vem as nomenclaturas, Santíssima Trindade, mas até isso, recebendo nomenclaturas e tudo, não quer dizer que a crença não estava lá no escrito, né? Já estava lá a crença da Santíssima Trindade. Mas vamos para o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a criação do homem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, interessante aí é o seguinte, esse plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, criou para os teólogos judeus uma dificuldade, porque Deus é um só, por que está no plural? Por que não tem eu faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança? Tem façamos o homem. A teologia dos judeus, né, desenvolveu uma ideia chamada plural de majestade, onde ele diz assim: Deus é tão grandioso que ele se pluraliza. Essa é a explicação deles lá. Nós que somos cristãos católicos entendemos que o verbo está no plural porque são três pessoas em um único Deus que estão criando o homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso aqui que eu estou explicando bate da Santíssima Trindade ser esse plural aqui, ser Santíssima Trindade, bate com Colossenses, quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, aquele que tem primazia sobre toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas, todas, inclusive nós homens. Ora, se nele foram criadas todas as coisas, ele é criador, então quando diz aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, é óbvio de que essa passagem aqui está se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, uma evidência no Antigo Testamento da criação do homem. Agora vamos para a carta, não é o Evangelho, é a carta de São João, lá no Novo Testamento. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: assim são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são um. E esses três são um.
Alguns outros manuscritos trazem, porque tem manuscritos com essas duas traduções, então as duas traduções são válidas. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Tanto faz um como o outro, os dois manuscritos são corretos. Então eu vou ficar com esse manuscrito que diz: são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são um, porque só há um Deus, não há mais de um Deus. As testemunhas de Jeová dizem que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é um Deus maior, mas não todo-poderoso. Então, se existe o Deus, para eles existe o Deus Todo-Poderoso e o maior, então existem dois deuses. Isso é politeísmo. Não existem dois deuses. Nós acreditamos em um único Deus, um, indivisível, que se mostra em três pessoas, tá? Se mostra no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas a divindade é uma só. Somente uma. Dessa carta de São João, vamos para o Evangelho de João. No capítulo 5, não, desculpe, no capítulo 14, do 7, do versículo 7 ao 11. Olha o que diz: se me conheceis, também certamente conheceis o meu Pai. Desde agora já o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai. Olha o que Jesus responde: há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. Crede em mim, crede-me, estou no Pai e o Pai em mim, crede-o ao menos por causa dessas obras. Veja, Jesus diz que o Pai está nele e ele no Pai. Como? Se ele estava aqui, o Pai estava no céu. Ele está no Pai, o Pai nele, porque a divindade é a mesma e única. Por isso que em outra passagem do Evangelho ele diz: eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque acharam que ele estava blasfemando. Deus é único. Deus é único, mas ele se mostra em três pessoas. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado do Pai. Quando o tempo ainda não existia, antes do tempo existir. Por isso que, numa determinada passagem do Evangelho, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o mesmo eu sou do Antigo Testamento, quando Yahvé aparece para Moisés e diz: eu sou o que sou. E aí Jesus, assumindo a mesma identidade do Pai. Gente, se ele não fosse Deus, isso seria uma blasfêmia, uma heresia. Ele só pôde agir assim porque ele realmente é Deus. Ele assumiu o eu sou de Deus. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Porque eles entenderam que ele se identificou como sendo o próprio Yahvé. Então, quando Filipe pede a Jesus: mostra-nos o Pai, ele responde na primeira pessoa: estou há tanto tempo convosco e não me conheceste, Filipe. Ele assumiu a resposta como se ele fosse o Pai. O Pai é uma pessoa, ele é outra, o Espírito Santo é outra. Mas os três são o mesmo Deus. Por isso que ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acredite. Se você não consegue acreditar nisso, está difícil para você, Filipe? Pelo menos acredite pelas obras que eu faço. Você está vendo aí cego abrindo o olho, né? Lázaro sendo ressuscitado, eu andando por cima da água. Pelo menos se você não acredita que o Pai está em mim e eu estou nele, porque eu estou lhe dizendo, pelo menos acredite, ou pelo que eu sou, pelo menos acredite pelas obras que você presencia. Ele assumiu a identidade do Pai sem deixar a desejar nada.
Não foi 50% de assumir, eu sou parecido com meu pai. Eu me pareço. Ele disse, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quer dizer, como diz você, mostra-nos o Pai. Ele, sendo Deus, um só, é igual ao Pai. E o Pai é igual a ele, e ambos são iguais ao Espírito Santo. Mas são três pessoas distintas, mas na mesma divindade. Tá? Mesmo Deus. Esse é o ensinamento da igreja. Essa passagem eu considero ela extraordinária, um golpe naqueles que negam a existência da Santíssima Trindade. A gente volta agora para o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, né, na fórmula batismal deixada por Jesus. Ora, se não houvesse Santíssima Trindade, Jesus dizia assim, batiza aí em meu nome, no nome de Deus, do Pai. Batiza assim, em nome de Deus está batizado. Ele não disse isso. Olha o que ele disse. E depois ensinar, Mateus 28, 19. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, ele diz que é para batizar em nome do. Só pessoas têm nome. O nome identifica, personifica alguém. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, Jesus deixou uma fórmula de batismo que é trinitária. Não tem para onde você analisar isso de outra maneira. E se você não entender que os três são o mesmo Deus, você entra na heresia. Né? Ele deixa essa forma trinitária do mesmo Deus que se mostra em três. Aí nós vamos para 2 Coríntios. O grande São Paulo, que eu gosto muito dos escritos dele. Muito mesmo. 2 Coríntios 13, até a carta aos Hebreus, que não se sabe quem foi o autor, mas eu, pela maneira de escrever, eu acredito que tenha sido São Paulo. Essa é só a minha humilde opinião, viu, gente? Não há um consenso sobre isso, não, mas eu acho que seja ele pelo estilo de escrita da carta. Bem, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Veja, há uma bênção nesse versículo, e essa bênção é trinitária. Não tem para onde correr. A bênção é trinitária. Veja, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a bênção trinitária, mais uma das evidências da Trindade. Existem muitas outras passagens, mas a gente, sendo um vídeo ficar longo demais, eu escolhi mas o que eu achei mais importante nesse momento. Bom, eu espero que tenha ficado claro que a Santíssima Trindade sim está na Bíblia. Há muitas evidências bíblicas e textos suficientes para se formular uma doutrina da Santíssima Trindade, mesmo que a palavra não esteja na Bíblia. Né? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo e tragam mais gente para o canal, para a gente poder fortalecer essa aliança católica. Né? O objetivo é realmente prestar serviço à igreja com o que eu aprendi no magistério da igreja. Eu tento também compartilhar com vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima, castíssima e puríssima Virgem Maria, minha doce Maria, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.